Eu vou hoje conversar com vocês, o tema da live é por que eu não consigo emagrecer, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Caldas, nutricionista. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, e aí depois eu vou até deixar ele aqui, um link do canal aqui no Instagram, tá? Então, quem tiver perdido, quiser ter acesso à live na íntegra, ela vai estar lá daqui a alguns dias no canal do YouTube, tá? Tô preparando bastante coisa, bastante conteúdo para vocês. Então, vamos lá, vamos começar, né? O pessoal vai chegando aí. Essa é a queixa mais comum, né, de todas as pessoas que já enfrentaram um processo de emagrecimento. Em algum momento, né, falar, mas eu não consigo emagrecer. Por que eu não consigo emagrecer? Ou por que eu não consigo mais emagrecer, continuar aquele processo de emagrecimento, né? E aí, eu vou contar uma história pra vocês. Eu atendi há pouco tempo uma paciente e ela chegou na primeira consulta dela, no consultório, ela olhou pra mim e falou assim, Fernanda, eu não consigo emagrecer. Não sei o que você vai fazer, né? Tipo, eu senti que ela tava querendo me dizer isso. Aí ela contou a história. Ela falou, eu acabei de voltar de um spa, eu passei 5 dias num spa e eu fiz muita atividade física, eu não comi nada e eu perdi 300 gramas. As pessoas que foram comigo e que se submeteram à mesma dieta que eu e o mesmo tipo de atividade física que eu, perderam de 1 quilo a 2 quilos nesses mesmos 5 dias. E aí, eu me senti assim, né, como se ela estivesse me propondo um desafio. O que eu vou fazer? E eu confesso que eu fiquei ainda um pouco assim, intrigada, né, com um medo, assim, de o que eu vou fazer com essa paciente. Ela acabou de me contar que, gente, ela não emagrece nada. Se a gente comparar ela com as pessoas que, né, que estiveram lá com ela, não perdeu nada. E aí, gente, por que eu tô contando essa história, né? Existem, sim, fatores que vão além da nossa alimentação e que prejudicam o nosso emagrecimento, tá? E as pessoas são diferentes, né? Como a gente mesmo pode ver. Se essa paciente, ela foi com outros familiares, amigos, para o mesmo spa e cada um teve uma resposta diferente. Tem nutris que lançam desafios. E aí você vê que a resposta das pessoas, né? Diferentes pessoas submetidas ao mesmo tipo de dieta e às vezes ao mesmo tipo de treinamento vão ter diferentes respostas, né? Mas por que isso acontece? Porque cada organismo é um organismo. As pessoas têm metabolismos diferentes, têm genéticas diferentes e a gente vai ver isso logo mais. Então, eu separei aqui alguns fatores que interferem no nosso emagrecimento e que vão além da nossa alimentação, tá? O primeiro deles que eu quero destacar é o nosso metabolismo. Então, como eu acabei de dizer, as pessoas têm metabolismos diferentes. Às vezes a gente vê uma pessoa que bate um pratão de peão e ela é magrinha assim, né? Aí a pessoa que tem dificuldade de emagrecer olha e inveja aquilo, fala, poxa, se eu comesse isso, olha, ia estar rolando, né? Então, o nosso metabolismo, ele vai ser um desses fatores que vão além da alimentação. O metabolismo lento, ele pode vir por dietas restritivas feitas durante muito tempo. Então, a pessoa fica ali naquele déficit calórico por mais de 2, 3 meses, isso prejudica o emagrecimento, tá? A gente tem o que a gente chama de taxa metabólica basal, o quanto o nosso organismo gasta em repouso, tá? Todas as atividades cotidianas e atividades físicas que a gente faz, a gente soma a essa taxa metabólica basal. E aí, a pessoa que faz uma dieta com consumo de menos calorias do que essa taxa metabólica basal durante muito tempo, isso tende a prejudicar, a desacelerar esse metabolismo, tá? E aí, às vezes, as pessoas ficam assim. Outro dia mesmo, uma paciente minha falou assim, eu fiz uma dieta restritiva e não perdi tanto peso quanto da outra vez. O que eu faço agora? Eu restringo mais? Eu falei, não. Agora você vai aumentar. E aí a pessoa fica meio na dúvida, mas são estratégias que a gente usa. Não vou entrar nessa estratégia agora, tá? Outra coisa que pode prejudicar o nosso metabolismo é a falta de atividade física, né? O sedentarismo. Então, se a gente não gasta, esse metabolismo tende a ficar lento. E, por último, né, que eu destaco aqui como um dos causadores do metabolismo lento, é o dano mitocondrial.
tá? E aí, o que é isso, Fernanda? As mitocôndrias são organelas que trabalham na nossa geração de energia. E aí, dependendo do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, do horário em que a gente dá de intervalo entre uma refeição e outra, a gente pode tornar essas organelas, essas mitocôndrias, disfuncionais. E isso prejudicar o nosso metabolismo e, por consequência, o nosso emagrecimento, tá? Então, falei do ponto 1, que eu destaquei aqui, que é o metabolismo lento. O ponto 2, que eu quero chamar a atenção para vocês, é o nosso sono, tá? E aí entra o chamado círculo circadiano. Então, ter uma noite de sono é extremamente importante num processo de emagrecimento. E aí a gente pega aquelas pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir, ou que têm um sono picotado e não tem aquele sono reparador, né? Ou pessoas, eu atendo algumas idosas que elas vão dormir assim 3 horas da manhã, né? Então, desregula todo esse ciclo circadiano. E o que é isso, Fernanda? Durante a noite, a gente produz hormônios que são responsáveis pela nossa sensação de fome e saciedade. Então, quando a gente não tem essa noite de sono reparadora, quando a gente não dorme lá entre 10, 11 horas e acorda 5, 6, 7, o horário que você precisa acordar, a gente prejudica a produção desses hormônios. E aí a gente passa a o ponto 3 de elementos ou como que a gente prejudica o nosso emagrecimento além da alimentação, né, é a parte hormonal. E aí a gente pode ter algumas disfunções. O cortisol é uma disfunção dela. As pessoas que têm problema de tireoide, hipotireoidismo não controlado, né, é outra situação. As pessoas que têm uma baixa de hormônios sexuais, por exemplo, homens com baixa de testosterona, às vezes mulheres. E aí não vou entrar nesse mérito, porque isso daí é mais uma questão metabólica analisada por um médico, né? Eu posso sinalizar quando eu olho um exame que, olha, talvez esse aqui seja o ponto que tá prejudicando o seu emagrecimento, tá? E aí, quando eu falo de tireoide, eu lembro de um meme, né, muito comum, né, não sei se vocês já viram na internet, mas aquela figura de uma pessoa comendo tudo errado, fast food, né, hambúrguer, batata frita, consumo excessivo de bebida alcoólica, e ela fala, a culpa de eu engordar ou a culpa de eu não conseguir emagrecer é a minha tireoide, tá? Então, isso é muito comum. E por último, né, desses fatores aí que eu tô elencando, que eu resolvi apontar para vocês, tem a parte genética. É uma parte mais nova, a gente sabe que existe esses estudos, né? Então hoje a gente já tem laboratórios que realizam testes e vem ali a predominância de vários genes que podem sim comprometer o nosso emagrecimento, tá? E aí eu vou dar para vocês o meu exemplo. Eu passei por momentos em que eu estive bem, magrinha, e momentos mais gordinha e sempre ali naquela luta.
Em 2019, eu tava bem acima do meu peso. E foi um ano em que eu tava fazendo muita atividade física. Eu fiz 2 meias maratonas nesse ano e eu não consegui emagrecer sozinha. Então, esse excesso de atividade física e eu ali controlando a minha alimentação com o que eu podia, me mostrou que eu tava nesse quadro que eu tô explicando pra vocês, que vai além da alimentação, essa dificuldade de emagrecimento. Então, eu me conscientizei de que eu sozinha eu não ia conseguir sair do lugar. Que não era déficit energético, não era o que eu tava comendo, não era falta de atividade física. E aí eu fui procurar ajuda e em janeiro de 2020 eu comecei um acompanhamento com a minha endócrino maravilhosa, onde eu continuo até hoje. E quando eu cheguei lá, em janeiro de 2020, eu tava com o meu cortisol em quase 40, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o ideal é na faixa assim de 15 até 18, tá? E o meu tava 40. E aí, minha médica, olhou para aquele exame e falou: você não vai emagrecer nunca com esse cortisol desse jeito, né? Como eu expliquei para vocês, o nosso corpo, ele começa a poupar o que a gente tá ingerindo quando esse cortisol tá muito alto e predispõe o acúmulo de gordura abdominal, tá? Fora o cortisol, eu tinha outras questões hormonais, de excesso de produção de hormônios femininos e que a gente foi ajustando ao longo desse tratamento, com a alimentação e atividade física sempre presente, né? E aí o que eu quero mostrar pra vocês é que existem esses fatores, eles podem sim prejudicar, e aí a gente precisa estar num acompanhamento para identificar qual desses fatores está te prejudicando e se existe algum fator desse, né, que te prejudica realmente. Mas, trazendo para cá a minha experiência de 7 anos de consultório, eu posso dizer para vocês que menos de 5% dos pacientes em que eu atendi até hoje com dificuldade de emagrecer não emagreceram somente com uma reeducação alimentar. Então, o que acontece? Esses fatores, eles existem, eles são reais, mas eles não são tão impeditivos assim, tá? Comuns eles podem até ser, mas não são tão impeditivos assim. E aí, mas como assim, Fernanda? Não tô entendendo onde você quer chegar. O que eu quero dizer pra vocês é que é mais fácil a gente culpar um fator externo, né? A culpa é da minha tireoide, a culpa é dos meus hormônios, a culpa é porque eu não consigo dormir, que eu sofro de insônia, do que a gente consertar hábitos alimentares, do que a gente melhorar a nossa escolha, né? Do que a gente comer comida de verdade, por exemplo, tá? Então, esse é o primeiro alerta aqui que eu venho fazer para vocês e o primeiro questionamento que eu acho importante é vocês terem em mente. Quando vocês começarem a sentir que vocês estão com dificuldade de emagrecer, se perguntem, será que eu tô no caminho certo? E como é que tá a minha alimentação? Então, a primeira coisa que vocês têm que olhar e que vocês têm que fazer quando vocês tiverem essa dificuldade é rever a alimentação de vocês, tá? Esse é o primeiro passo. Como eu acabei de dizer, né, o carro-chefe do emagrecimento é a nossa alimentação, né? As escolhas alimentares, a gente passar por um processo onde a gente aprende a se relacionar com a comida, onde a gente aprende a fazer essas escolhas, tá? E aí, você deve estar se perguntando, né? Mas então, eu tento fazer essas escolhas, eu tento fazer uma dieta, e por que eu não tô conseguindo emagrecer? Eu separei aqui pra vocês os erros mais comuns que as pessoas têm quando elas tentam emagrecer. O primeiro erro, tá? É copiar dieta de um amigo. Ou pegar, por exemplo, dieta do Google, tá? Isso é muito comum. As pessoas, elas não querem pagar um profissional, ou elas não querem se comprometer em encarar um processo, um acompanhamento. E é mais fácil você pegar do amiguinho ou você pegar uma dieta da Boa Forma, né? Antigamente existia isso. Hoje em dia eu não sei nem mais se existe essas revistas, tá? E por que não funciona? Primeiro, que aquilo não foi feito pra você. Então, você pode até seguir uma dieta que você achou em algum lugar, ou uma dieta que foi feita pra uma outra pessoa, mas vai chegar um determinado momento, passou 15 dias, um mês, aquilo vai deixar de fazer sentido pra você.
E aí você vai começando a deixar de seguir o que tá ali, tá? E aí deixa de funcionar. O segundo ponto é você pegar uma dieta dessas na internet restritiva. E aí você vai conseguir. Você consegue fazer uma dieta restritiva por um período? 10 dias, 15 dias? É super viável, dá pra fazer. Mas passou de 15 dias, essas dietas elas já deixam de ser funcionais também, né? Você já vai, poxa, mas eu tô com vontade de comer um brigadeiro, um chocolate, e não pode, não pode, não pode, é só restrição. Às vezes, essas dietas restritivas, elas desencadeiam mentalmente um processo ruim na gente. Onde, quando a gente sai delas, a gente entra num processo de compulsão alimentar. E aí, eu até conversei isso com vocês e dei o meu exemplo na primeira live aí que a gente fez. O terceiro erro é uma crença limitante. A pessoa acreditar que, porque ela sempre teve aquela alimentação, que não existe outro tipo de se alimentar ou que ela não consegue mudar aquela alimentação. E aí a gente acha que isso é pouco comum e não é, gente. A quantidade de gente que paga uma consulta, que senta na minha frente e aí eu começo a propor as mudanças e a pessoa, isso eu não gosto, isso eu vou enjoar. Todo dia fazer isso? Todo dia fazer suco verde? Não, é muito trabalho. Então, assim, a gente tem que estar de coração aberto para receber ideias novas e ver que aquilo dali pode sim se enquadrar no nosso dia a dia, né? Poxa, Fernanda, então tá bom, então eu vou tentar. Às vezes, sei lá, fazer suco verde todo dia vai me dar muito trabalho, meu dia é muito corrido, eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí é isso que eu tô falando, você está aberto às mudanças. Eu tô dando só o exemplo do suco verde, tomar suco verde todo dia não é importante, eu nem proponho isso, né, pra todos os meus pacientes, e eu super escuto a demanda daquele paciente, se como é que é aquela rotina, se ele precisa de coisas mais práticas, e a gente faz essas adaptações caso a caso, tá? Mas a pessoa tem que estar aberta. E aí outro exemplo é, por exemplo, pão com manteiga, pão francês com manteiga. A pessoa passa 30 anos tomando de café da manhã um pão francês com manteiga. E aí você vai e passa uma crepioca pra pessoa comer no café da manhã. Aí ela faz 30 dias essa crepioca e ela volta na próxima consulta e fala, olha, eu não aguento mais comer crepioca. Gente, pão com manteiga foi a vida inteira, né? Mas a crepioca você já rejeitou em 30 dias. Então, a gente começar a se questionar aí se a gente realmente está aberta a essas mudanças, se a gente está aberto a esse processo, né? E quebrar essas crenças aí que limitam essa mudança mental e essa mudança comportamental, né? Tá? O quarto tópico que eu separei aqui de erros, né, que a gente acaba executando quando a gente quer emagrecer é a falta de estratégia. E aí, essa falta de estratégia, ela vem muito daquele paciente que ele tá sozinho, que ele não tem ajuda, que ele não tem um profissional ali do lado dele. Então, o paciente, quero emagrecer. E aí, sei lá, ele vai no Google e ele pega uma dieta. E aí ele fica muito tempo fazendo aquele mesmo plano alimentar. Então, quando você tem uma orientação, quando você tem um profissional te acompanhando, a gente consegue rotacionar essas estratégias. Então, por exemplo, como eu gosto de trabalhar com o meu paciente. O paciente chegou e que ele quer emagrecer, a gente vai trabalhar a reeducação alimentar. A gente vai trabalhar essas escolhas, ver o que aquele paciente come, se ele come fast food todo dia, por exemplo. Maravilhoso. Como assim, Nutri? Maravilhoso comer fast food todo dia? Maravilhoso pra mim, pra execução do meu trabalho, porque aí eu tenho muita coisa pra ajudar esse paciente a mudar, tá? E aí vai de caso a caso e a gente vai botando essas estratégias. Então, começou lá com a reeducação alimentar. Fizemos 60 dias, 30 dias de reeducação alimentar, o paciente voltou, ele já conseguiu abrir mão de muita coisa que ele comia. Sei lá, entrou no efeito platô, tá com dificuldade de emagrecer. Às vezes isso vem com muito mais de 60 dias. Eu tenho pacientes de emagrecimento que estão comigo aí há 1 ano e ainda não precisaram de uma estratégia mais restritiva ou de trocar a estratégia. Estão apenas na reeducação alimentar, tá? Mas às vezes o paciente entra num efeito platô e a gente precisa estar vendo ali, e agora, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai mudar? E aí, as estratégias que eu costumo usar. Então, dentro de um processo de reeducação alimentar, onde a gente trabalha hábitos, onde a gente trabalha a mentalidade desse paciente, a gente pode usar de low carb, jejum e dieta cetogênica. São as estratégias que eu, Fernanda, gosto de estar
fazendo um ciclo, tá? E aí, isso vai dando estímulos diferentes, aquele processo ali, né? E otimizando a perda de peso. E aí, mais um dos erros, o quinto erro que eu tô elencando aqui pra vocês, é o fim de semana. E aí é muito comum. Olha, é o que eu mais escuto. Eu faço dieta de segunda a sexta. Na verdade, de segunda a sexta na hora do almoço, né, gente? E aí a pessoa vai e sexta-feira à noite, sábado e domingo, ela come tudo que ela vê pela frente. Existe também um estudo, até uma figura de um estudo, depois eu vou procurar isso e vou postar aqui pra vocês, onde mostra um consumo alimentar super regular durante a semana, mais ou menos ali umas 1.500 calorias, de segunda a quinta. E aí chega sexta, sábado e domingo, essa pessoa alopra, mete o pé na jaca e o consumo alimentar vai para mais ou menos 3.000 calorias. Gente, essa pessoa quer emagrecer como? Isso, né, não vai conseguir emagrecer nunca. E aí depois vai botar lá a culpa, né? Vai falar que a culpa é hormonal, que a culpa é da tireoide, que a culpa é da genética. Mas não, a culpa é aí desse fim de semana, tá? Então, a gente precisa ter atenção ao que a gente está consumindo no fim de semana, sim, para um processo de emagrecimento. Essa ideia de eu posso comer o que eu quiser no fim de semana, ela é para um paciente que está em manutenção. E a manutenção vai fazer parte desse processo, né? Então, a gente precisa, sim, liberar esses fins de semana aos poucos. Isso funciona para manutenção de peso, gente, tá? Para você perder, infelizmente, o fim de semana, nutre, mas eu não posso comer nada no fim de semana? Não, também não é assim. Eu sou ser humano, eu também gosto de comer besteira, eu também gosto de tomar um vinho, tomar uma cervejinha, mas a gente tem que negociar, tá? A gente não pode comer e beber tudo que a gente quiser, se a gente tem um objetivo, tá? Então, vamos focar naquele objetivo. O sexto erro, que é muito comum, é questão emocional. Então, a gente pegar um paciente que ele come porque ele tá triste, ele come porque ele tá ansioso, e aí tem até a galera aí da corrida que come porque olhou lá no reloginho que o treino do fim de semana deu 2.000 calorias de gasto. Aí sai da corrida e vai tomar chopp, vai comer hambúrguer, vai comer batata frita para repor aquilo ali que gastou. Então, gente, a gente precisa trabalhar também essas questões emocionais. É um pouco mais difícil? Mas a partir do momento em que a gente identifica onde a gente está errando e o sentimento que faz a gente comer mais ou que faz a gente desencadear uma compulsão alimentar, a gente consegue tratar, né? E aí é um tratamento multidisciplinar. Eu, Nutri, vou estar junto com o psicólogo que te acompanha e a gente vai tentar resolver essas questões emocionais. Eu já tive uma época em que eu comia muito por ansiedade. E aí, o que eu sozinha percebia, né? Era mais ou menos assim, de tarde, umas 16 horas, vinha essa questão da minha ansiedade, essa vontade de comer. E aí eu sempre gostei de fazer atividade física de manhã. Vocês que me acompanham aí têm visto que eu acordo e vou fazer minha atividade física. Quando muito, eu faço na hora do almoço, meio-dia, tá? Eu não gosto de treinar à noite, eu não gosto de treinar à tarde. Mas eu usei o treino como uma estratégia para eu reduzir essa ansiedade de tarde. Então, foi durante um tempo. E aí, o que eu... 4 horas da tarde, me dá aquela vontade de comer e eu não consigo me controlar. O que eu, Fernanda, fiz? Vou pra academia nesse momento. Que aí eu vou estar ocupada, eu vou estar gastando e eu não vou pensar em comer, tá? Então, essas estratégias para controle do emocional, elas são muito particulares. E aos poucos que a gente vai percebendo se existe algum desses fatores, né, desse fator emocional e o que a gente pode fazer para estar driblando esse emocional aí descompensado e essa vontade de comer, essa fome que a gente chama de fome emocional, né? Porque se você tá triste, você come, se você tá ansioso, você come, a comida, ela vai mudar? Ela vai tirar a sua tristeza? Não vai, né, gente? Então, assim, esses questionamentos que a gente tem que pensar, tá? E aí, o sétimo ponto que eu separei aqui de erro comum é
trocas, eu chamei de trocas não inteligentes. Trocas inteligentes a gente vê pra caramba aí na internet, né? Várias figurinhas. E aí, o que seria isso, Nutri? Troca não inteligente. Outro dia, já tem um tempo, eu tava numa reunião de família e aí uma prima minha chegou e falou assim: Fernanda, eu tô tentando emagrecer e desde segunda-feira, desde a semana passada, que eu não como mais pão. Aí ela tirou o pão. Tudo bem, eu entendi porque assim, eu conhecia a história dela. Então eu sabia que o pão, na família dela, era um alimento muito presente e tinha esse caráter familiar. Então assim, os pais comem muito pão, ela foi criada com muito pão, era pão no café da manhã, era pão no lanche da tarde, era pão no jantar. E aí eu entendi que na cabeça dela, né, ela começou a ler e o pão é um vilão e eu como muito pão, então eu vou tirar o pão, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer para emagrecer, vai ser tirar o pão. E aí, ok. Aí eu virei pra ela e falei, mas o que você tá comendo no lugar do pão? Legal você ter tirado o pão, né? E aí você tá fazendo o quê? Qual é o seu café da manhã, por exemplo, né? Qual é o seu lanche da tarde, o seu jantar, onde sempre estava presente aí esse pão, no caso era até pão francês. E aí ela falou, eu tô trocando por biscoito creme cracker. E eu falei, legal, biscoito creme cracker. Quantos, mais ou menos, você come pra te saciar, né? Pra matar essa vontade de comer pão? Aí ela falou, não sei, não conto, eu vou comendo, acho que uns 8. E aí, gente, né? Aí eu fiz aquela cara, assim, de paisagem e... Agora eu falo pra vocês, né? Na época eu nem falei nada, acho que eu fiquei até quieta, nem lembro qual foi a minha reação. Mas, se a gente for comparar, né, as pessoas, elas... o glúten e o pão faz mal? Em excesso, sim. No caso, essa pessoa, ela comia pão 3 vezes no dia. É excessivo, tá? Mas ela trocar o pão pelo biscoito creme cracker, 8 unidades de biscoito creme cracker, ela não fez uma troca inteligente. Porque, se a gente for contar carboidrato, que é um dos macronutrientes, né? A gente vai ver que um pão francês equivale a 4 biscoitos creme cracker, aquele tipo piraquê, um quadradão mais grande, maior, né? Mais grande é ótimo, gente. Então, um pão francês equivale a 4 biscoitos creme cracker, aquele maiorzinho, tipo piraquê. Tá? E aí ela tava fazendo uma troca então, porque o pão é muito ruim pra ela, mas ela tava comendo algo equivalente a 2 pães. E isso acontece muito também, por exemplo, com a tapioca. Eu vou tirar o pão, eu vou tirar o glúten, porque lá na internet diz que o pão é vilão, que ele engorda. Beleza. E aí você vai comer tapioca. Tapioca sem glúten, beleza. Mas tapioca é carboidrato simples de rápida absorção. Se você vai na rua e pede uma tapioca, vem uma tapioca gigante, assim, desse tamanho aqui, né? Que é quase o tamanho de um prato normal. E grossa, né? Metade aí de um dedinho desse, mais ou menos. Gente, essa tapioca, ela é equivalente a 2 pães franceses, tá? E aí, quando a pessoa faz em casa, eu pergunto, mas quanto você usa da goma de tapioca pra estar fazendo essa tapioca? E a pessoa fala, não sei. Eu pego a frigideira, eu jogo ali, né? E faço o tamanho da frigideira uma tapioca. E aí é outro erro. Essa pessoa provavelmente está comendo mais carboidrato nessa troca. Então ela trocou ali o pão que vai ter 20, 23 gramas de carboidrato, às vezes 18, né? Por uma tapioca que tem 30, por um biscoito creme cracker que vai ter, sei lá, 50. E ela não vai emagrecer. Então, esse é mais um ponto aí, mais um erro, né? De uma troca não inteligente visando o emagrecimento, tá? E é isso aí, gente. Vamos sempre em busca do nosso melhor, né? A nossa melhor versão, o nosso equilíbrio emocional. A gente precisa, o nosso corpo tá conecto com tudo pra gente conseguir, por exemplo, seguir uma reeducação alimentar, um processo de emagrecimento. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido útil. Uma boa noite pra vocês e até a próxima.